Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, gente, vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre as chamadas leis ponderas, certo? Nós vimos na nossas aulas aí, devido a alguns eventos que aconteceu nesse período, nesse segundo semestre, nós estamos um pouco atrasados em relação aos conteúdos de conteúdo, né? Mas nós vimos que ainda nesse capítulo que nós estamos estudando, ele é distribuído da seguinte maneira: propriedade das transformações da matéria e as leis ponderas, que fala sobre Lavoisier e Proust. Nas propriedades das transformações da matéria, ele fala muito bem sobre os fenômenos físicos e químicos, né? Quem são os fenômenos físicos? São aqueles que a matéria ela ela muda, mas não altera, a sua matéria não é alterada. E os químicos, ela muda, mas a matéria muda e essa matéria que é mudada, ela é alterada, sim. Certo? Por exemplo, o gelo, a água, quando congela, ela vira gelo, não deixa de ser água, continua sendo água, só que está no estado sólido. E ela derrete, ela continua sendo água, só que agora está no estado líquido. E o carvão, quando está sendo queimado, a madeira, quando começa a queimar, se transforma em carvão, o carvão transforma em cinza. Eu não consigo voltar mais do que era antes. Então, isso aí são fenômenos físicos e químicos, respectivamente, como eu falei aqui. Certo? Desses fenômenos, surgem os chamados estado inicial e o estado final, que são quem? Os reagentes e os produtos. O estado inicial são os reagentes, aquele primeiro. Isso em um estado físico ou químico, né? Por exemplo, no exemplo que eu dei do estado do fenômeno químico, os reagentes é aqui, a madeira. Quando essa madeira queima, ela entra em combustão, ela produz o carvão. Então, aí passa a ser o produto, certo? Então, reagente e os produtos, ok? Dando continuidade, nós vamos iniciar falando sobre a lei da conservação da massa, de Lavoisier. Lavoisier é considerado, até hoje ele é considerado como o pai da química, porque ele descobriu muitas coisas sobre a química orgânica, sobre a química, certo? Uma das coisas que ele utilizou foi a chamada balança. Hoje chama-se balança de precisão. Né? Ele utilizou a balança para medir as suas massas, medir as massas dos experimentos que ele fazia. Certo? Ele tem até uma frase famosa dele, que ele diz que na natureza nada muda, nada muda. É mais ou menos assim, na natureza tudo fica firme, nada muda, tudo se transforma. Né? Ela não vai ter nenhuma mudança, apenas se transformar. Certo? Aí vamos aqui. Um pequeno resumo teórico, né? As leis ponderas, como eu falei, as leis ponderas são o quê? O objetivo das leis ponderas é verificar que numa reação química a massa se conserva, quer dizer, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu gosto muito de utilizar nas minhas aulas, quando fala sobre esse assunto. Você vai fazer um bolo, certo? No bolo você utiliza leite, ovos, manteiga, farinha de trigo, farinha de fermento, certo? Quando você mistura tudo isso aqui, isso aí é a primeira etapa. Quando você mistura tudinho, que vai aquecer, vai ao fogo, ele vai se transformar num objeto volumoso, que nós chamamos de bolo. Não é isso? Então, veja bem, ó. Essas primeiras coisas que eu utilizei, isso daí os ingredientes são os reagentes. Quando esse reagente passou por
uma transformação, uma temperatura, uma mudança de temperatura, ele se transformou em um produto. Certo? Então, essas reações químicas, se eu pegar aqui só a caneta aqui, essa reação química, ela acontece, né, devido a uma mudança de temperatura. Que essa mudança pode ser aquecida, pode ser aumentada, pode ser diminuída. Certo? Então, numa reação química, nós temos os reagentes e os produtos. Certo? Sempre numa reação química é desse jeito. RP, reagente e produto. Reagente é aquele que vem antes, é aquele que utilizamos antes de usar uma temperatura. E o produto é aquele que foi transformado depois de usar uma determinada temperatura, certo? Então, essa seta aqui significa que é a temperatura que foi usada, certo? Então, reagente é antes da temperatura usada e os produtos é depois da temperatura usada. Ou eu costumo dizer também o seguinte, que os reagentes é o que vem antes da seta, os produtos é o que vem depois da seta. Ok? Para compreendermos essa lei, ela se aplica nas reações químicas realizadas em sistemas fechados. Como assim? O Lavoisier e o Prost, nós vamos ver na frente aí, inicialmente aqui o Lavoisier, os experimentos que ele fez foi em recipientes fechados, porque ele viu que no reagente tinha uma quantidade de massa dos produtos, quando se aqueceu, transformou no produto, continua com a mesma quantidade de massa. Se fosse no recipiente aberto, essa massa ia ser dispersa. Certo? Exemplo, novamente, do bolo. Usei os ingredientes, quando usei a temperatura, ele se transformou no bolo. Naquele bolo deixou de ter algum ingrediente que eu usei? Não, tem todos os ingredientes que eu usei dele. Certo? E ele foi usado onde? Dentro do forno, um recipiente fechado dentro do forno. Dentro da forma, colocou dentro do forno, não saiu para canto nenhum. Somente ali dentro, através da quentura, da temperatura. Ok? A metodologia para usar é o quê? Que é aprender química a partir da história do pai da química, que é o Antoine Lavoisier. Certo? Aí vamos ver. O Lavoisier, né, no ano de 1773, ele idealizou o que chamamos de lei da conservação da massa. Por causa desse conceito que ele teve, até hoje ele é considerado como o pai da química. Aqui, Lavoisier, ele viveu de 1743 a 1794. Aí vamos ver alguns tópicos que ele aqui. Como era a química antes da lei da conservação das massas? No século XVIII, se desenvolve a teoria do flogístico. Qualquer coisinha fazia-se, não sabia direito, utilizava-se, o que usava-se não chamava de experimento. Qualquer coisinha que usava, podia-se dizer que era pequeno cientista, mas não era. Certo? E as conservações da massa não tinham um controle para conservar a massa de um determinado reagente e, posteriormente, se transformava no produto. Não tinha esse conceito. Lavoisier derrubou essa teoria, né, com suas experiências. Como assim? Ele fez a experiência e provou, na sua experiência, que a quantidade de massa que tinha no reagente também tinha no produto. Vou pegar novamente o exemplo do bolo. Se eu botei 2 ovos
nos reagentes para se misturar, para fazer o bolo, lá quando formou-se o produto, o bolo ia ter os 2 ovos lá, só que totalmente transformado. Se eu coloquei 2 colheres de manteiga no reagente lá no produto ia ter aquelas 2 colheres de manteiga, só que você nem ia ver porque ela estava englobada tudo numa coisa só, certo? Então, nos flogísticos, eles não tinham essa noção disso, certo? Aí o Lavoisier derrubou essa noçãozinha disso. O que mudou a partir da teoria de Lavoisier? Com a teoria de Lavoisier, o que aconteceu? Que tudo que foi usado, ele começou a medir. E quando ele mediu, ele viu que quando chegar no processo final, aquele processo final tinha a mesma medição que ele utilizou anteriormente. Então, ele começou a usar a balança para medir, para ter uma noção básica do que se ia utilizar em determinados experimentos, né? O impacto de Lavoisier na química moderna foi exatamente o que? A introdução da balança nos experimentos, né? E quem foi Lavoisier, né? Lavoisier é um francês, um químico, que estudou exatamente a massa, como conservar a massa em determinados experimentos. E aquilo que eu disse para vocês, esses experimentos, essa conclusão que ele teve, chegou que nos reagentes, a quantidade de reagente é igual à quantidade de produto, usou em experimentos fechados, certo? Lavoisier e a Revolução Francesa, que os franceses da época, né, não aceitavam muito as ideias do Lavoisier, aí ele passou por um processo de revolução com os manda-chuvas franceses, né? Aí as 3 balanças mudaram a história da química de Lavoisier, como eu mostrei para vocês aqui, né? O impacto dele foi em que? A introdução da balança. Aí ele introduziu aqui a balança, né? Que na balança, por exemplo, aqui, ó, aconteceu a combustão de um recipiente. Tanto essa combustão aconteceu no recipiente fechado, como eu disse para vocês, né? Ele utilizou um forno, né? Que aqui, nesse forno aqui, ele tinha mercúrio e oxigênio. Ele pegou, mediu a massa do mercúrio e a massa do oxigênio, certo? Quando ele fez essa mistura de mercúrio com oxigênio, ele produziu o chamado óxido de mercúrio. E lá ele viu que a mesma quantidade que tinha aqui de mercúrio e oxigênio, tinha lá no óxido de mercúrio. Por exemplo, digamos que aqui ele tinha 2 gramas de mercúrio com 10 gramas de oxigênio, que dá 12, né? Que 12 e 2. Lá nos produtos, o óxido de mercúrio tinha o quê? 12 gramas de óxido de mercúrio. Quer dizer, a mesma quantidade de massa que tem aqui, tinha nos reagentes. Foi essa a conclusão que ele chegou. Tá certo? Estão compreendendo, gente? Qualquer dúvida, pode me chamar no privado, eu tirar a dúvida de vocês. Certo? Aí a lei de Lavoisier, também isso é chamada de lei da conservação da massa. Chamamos mais de lei de conservação da massa do que a lei de Lavoisier, certo? A lei de Lavoisier diz o quê? Que a soma das massas dos reagentes em reações químicas é igual à soma da massa dos produtos em ambiente fechado. Eu quero que vocês tomem nota disso aqui, eu quero que vocês notem isso aí, notem no caderno de vocês. Notem isso aí, ó. Quando perguntar para vocês o que é a verdade, o que é a lei de conservação da massa? É a soma dos produtos
é quando a soma dos produtos dos reagentes é igual à soma dos produtos, desculpe, quando a soma das massas no reagente é igual à soma dos produtos. E isso, repetindo novamente, em ambiente fechado, porque a massa não vai se dispersar, certo? Notem isso aí. Na lei de Lavoisier, ainda, né, na conservação da massa, nós temos assim, ó, um exemplo aqui que eu dei. Ó, eu dei um número aleatório lá, está aqui o número real aqui. Ó. Eu tenho 24 gramas de magnésio e 16 gramas de oxigênio. Isso daqui eu vou chamar de quê? Né? Vem aqui, ó, em antes da seta. Então, teoricamente, vai ser os reagentes, né? Vai ser os reagentes. Que lá no óxido esse magnésio com oxigênio, eles produziram um óxido de magnésio, que formou, essa produção formou 40 gramas. De onde vem essas 40 gramas? Vamos ver aqui, ó. 24 mais 16. Quanto é que dá? 6 e 4, 10, 2 e 1, 3, mais 1, 4, 40. Então, ó, essas duas massas, a massa do magnésio com a massa do oxigênio, deu 40. Certo? E essa massa eu encontro ela onde? Nos reagentes. Certo? Essas duas massas, elas produziram um óxido de magnésio. Como ela produziu, então esse óxido de magnésio está onde? Nos produtos. Compreender, gente? O valor que deu aqui nos reagentes vai dar também nos produtos. Então, por isso que é chamado de lei de conservação da massa. Porque o produto conservou a massa do reagente. Certo? Compreenderam, né? Eu vou ver aqui, ó, situações envolvendo a lei de Lavoisier. Ao se queimar papel ou palha de aço em balança de 2 pratos, observa-se perda ou ganho de massa. Isto viola a lei de Lavoisier? Sim ou não? Se ele vai perder, né? Se um vai perder, então sim, vai violar, né? A lei. Mas eu vou deixar para vocês pensarem. Aí vamos ver aqui, ó. Por que que isso acontece? Vamos entender aqui, comparando as duas situações, ó. A combustão do papel. Quando acontece a combustão do papel, que é a combustão, a queima do papel, acontece uma diminuição de massa, que essa diminuição é devida à formação de gás carbônico. Certo? Porque começa a liberar gás carbônico, então a massa dele começa a diminuir. Certo? Como o sistema não está fechado, o gás escapa para o ambiente. Aqui, ó. Voltando aqui novamente, ó, está numa balança, todos os dois estão numa balança, tá vendo? Está aberta ao ar livre. Então, o que está acontecendo? Está queimando, está tendo a liberação do gás, aí a massa está diminuindo. Certo? Agora, na combustão da palha de aço, o aumento da massa ocorre porque o ferro se combina com o oxigênio do ar, formando o óxido de ferro. Certo? Quer dizer, aqui já é o contrário. Vai queimar, só que o gás liberado aqui ele vai se encontrar com o oxigênio. Aí a massa dele vai aumentar, vai formar o quê? O óxido de ferro, né? O ferro aqui vai... O oxigênio do ar vai entrar em contato com o ferro que está aqui na palha de aço. Aí vai formar o chamado óxido de ferro. Então, a combustão do papel, a queima do papel, a massa vai ser diminuída, e na combustão da palha, na queima da palha de aço, a massa vai ser aumentada. Isso ambos em recipientes abertos. Se a combustão do papel tivesse no recipiente fechado, aí não, a massa ia ficar intacta lá, não ia ser expandida. Ok?
Veja aqui, ó, combustão do papel. Vou mostrar aqui graficamente para vocês. Está aqui. Antes da seta eu chamo de reagentes. Então, nos reagentes eu tenho o quê? O papel e o oxigênio. Que esse papel e o oxigênio, ele produziu o quê? Cinza, gás carbono. Como assim? O papel não queimou, aí liberou o gás. Só que o gás que é liberado não é o oxigênio, que o oxigênio foi absorvido. Por isso que teve o fogo, foi absorvido. Porque o oxigênio que é o comburente, que faz com que queime. Então, o oxigênio foi absorvido, aí o papel começou a ser queimado, liberou gás carbono. E o papel deixou de ser papel, se transformou em cinza. Então, papel mais oxigênio produziu gás cinza mais gás carbono. Entenderam, né? Na combustão da palha de aço. Na combustão da palha de aço aconteceu o seguinte. Nos reagentes, nós temos ferro mais oxigênio. Que esse ferro mais oxigênio, eles produziram o óxido de ferro. Como assim? O oxigênio que estava aqui na combustão da palha de aço, ele não foi liberado, pelo contrário, ele se juntou ao ferro. Aí, por isso que formou o óxido de ferro. Aí tem uma observaçãozinha aqui, ó. Se essas reações fossem realizadas em sistema fechado, a massa se conservaria. Como eu disse anteriormente no exemplo, né? Se fosse um recipiente fechado, então ia ser completamente isso aí. As massas iam ser iguais. Certo? Explicando microscopicamente como seria. Por exemplo, numa reação química, os átomos apenas se recombinam. Então, já que os átomos não são destruídos nem formados, a massa de reagente é sempre igual à do produto. Ela não vai se destruir, então ela vai ser sempre igual a dos produtos. Certo? Aqui, ó. Dá um exemplo aqui, ó. 2H2. Numa reação química, gente, sempre numa reação química, é formada desse jeito, como eu mostrei para vocês no início, antes dá certo os reagentes, depois dá certo os produtos. Que, tanto nos reagentes como nos produtos, vai ter letras ou números, que essas letras são o quê? Essas letras são os elementos químicos que foram utilizados da substância, né? Da substância, no caso, como se forma um produto. E os números são a quantidade de moléculas que cada elemento desse tem. E, às vezes, vai aparecer entre parênteses algumas letras minúsculas, como o G, que está dizendo que esse elemento é gasoso, em L, o L, que ele é um elemento líquido, o S, que é um elemento sólido, que é um elemento gasoso, ou, desculpe, que é um elemento aquoso. O que é aquoso? É que é um elemento formado de solução de água, formado por água, certo? Formado por água. E na seta, como eu falei para vocês, sempre vai ser o quê? Uma temperatura utilizada nela, certo? Aí nesse exemplo aqui nós temos 2H2G. Então, eu estou dizendo que eu tenho duas moléculas de gás hidrogênio gasoso. Aqui, ó. Duas moléculas. Peraí, mas aqui tem 4. Mas veja bem, eu tenho duas moléculas. Tá aqui, ó. Uma molécula, outra molécula. Em cada molécula eu tenho quantos átomos? Veja aqui, ó. 2 átomos. Então, tá 1, 2. Uma molécula tem 2 átomos, outra molécula tem 2 átomos. Então, são 4. 4 átomos eu tenho aqui. São gasosos. Uma molécula de O2. Então, significa que eu tenho o oxigênio 2 vezes. É uma molécula. Também gasoso. Certo? Se eles estão antes da seta, então eles são reagentes. Quando eu juntei essas duas moléculas de hidrogênio com uma molécula de O2, eu produzi um gás, a molécula da água, H2O. Veja bem, se ele estava gasoso,
então a produção dele também continua sendo gasoso. Então, eu produzi vapor de água, H2O. Molécula da água, H2O. 2 moléculas de H2O. Então, tá aqui, ó, 2 moléculas de H2O. H são as cinzas, né? O O. H e o O. Ok? Microscopicamente é dessa maneira. Então, nós teríamos assim, 4 átomos de H, como eu expliquei para vocês, que está aqui, com 2 moléculas de oxigênio, né, que produziu 4 átomos de H com 2 átomos de oxigênio. Não é a mesma coisa que tem nos reagentes, tem nos produtos? 4 átomos de hidrogênio. Nos produtos, 4 átomos de hidrogênio. Nos reagentes, 2 átomos de oxigênio. Nos produtos, 2 átomos de oxigênio. Então, a mesma coisa. Aconteceu o quê? A conservação da massa. Ok? Tudo bem até aí? Aí aqui, ó. Entenderam a lei de Prost, ou a lei de Lavoisier, conservação da massa? Nós vamos passar para agora a lei de Proust, ou simplesmente chamada de lei das proporções constantes. Aqui, ela, além de ter uma conservação, ela vai propor, ela vai ter uma proporção. Como assim, professor? Dados os experimentos referentes à decomposição de amostras de diferentes águas de água pura, nós temos aqui, ó, vários exemplos. A água, que é o H2O, são os reagentes. O hidrogênio mais o oxigênio é o produto. Quer dizer, a água, eu produzi o que o hidrogênio com o oxigênio. Aí, veja bem, em uma molécula de água, eu tenho 8 gramas. A massa dele é 8 gramas. Desculpe, 9 gramas. Que essas 9 gramas é o quê? Representa o quê? Uma molécula, 1 grama de hidrogênio com 8 gramas de oxigênio. Aqui, ó. Mostrando aqui para vocês, certo? E nesse outro caso aqui, eu tenho o quê? 18 gramas de água. Aconteceu uma proporção aqui. Que tipo de proporção foi essa daqui? O que aconteceu? 18. Se a primeira foi 9, então aconteceu o quê? 9 com 9, 18. Aconteceu o quê? O dobro, uma proporção de 2 vezes a mais. 2 vezes mais. Então, aqui aconteceu que, numa segunda vez que eu fui utilizar, o mesmo experimento, eu aumentei a dosagem, aumentei a quantidade de massa, aumentei 2 vezes mais. Se na primeira tinha 9, eu acrescentei mais 9, ficou com 18 gramas. Se ficou com 18 gramas, quantos gramas ficou de hidrogênio lá nos produtos? Veja bem, se a proporção foi de 2 vezes mais, e no produto aqui tinha 1 grama de hidrogênio, vezes 2, eu vou ter 2 gramas de hidrogênio. Se tinha 8 gramas de oxigênio, 2 vezes mais, eu vou ter 16 gramas de oxigênio. Certo, gente? O que eu quero dizer para vocês, ó. O Prost, ele mostrou que num experimento que Lavoisier fez, além de eu conservar essas massas, eu posso proporcionar mais ainda para ela. Eu posso aumentar a quantidade de massas no mesmo experimento, só que conservando mais e conservando essas massas. Entenderam? Aqui, ó. Nessa outra aqui é 27. Quantas vezes mais ele aumentou? 3 vezes 9, 27. Não é isso? Então, aqui, ó, a proporção foi de 3 vezes. Foi de 3 vezes mais. Ela aumentou 3 vezes mais. Então, se ela aumentou 3 vezes mais no reagente, também aumentou 3 vezes mais no produto. No lugar de ser 1 hidrogênio, vai ser 3. No lugar de ser 8 oxigênio, vai ser 24. Mas será que está conservando mesmo, professor? Vamos ver aqui, ó. Aqui, 1 grama de hidrogênio com 8 gramas de oxigênio. Deu 9. A mesma quantidade que tem no reagente.
2 gramas de hidrogênio com 16 gramas de oxigênio. Tem 18, a mesma quantidade que tem aqui. 3 gramas de hidrogênio com 24 gramas de oxigênio, dá 27, a mesma quantidade que tem aqui. Entenderam? Então, o Prost, ele conservou, ele pegou o mesmo conceito de Lavoisier, conservou as massas, mas só que ele usou uma proporção a mais. Como assim? Ele queria saber se ele aumentando a quantidade de massa no reagente, os produtos continuariam com a mesma quantidade de massa que tinha no reagente. E comprovou que sim, por isso que é chamado de lei de proporção das massas. Certo? Então, nós temos que a massa de hidrogênio é 1 grama e a massa de oxigênio são 8 gramas. Né? No segundo, a de hidrogênio foi 2, 16. No terceiro, 3 e 24. No quarto, hidrogênio 11,11, massa de oxigênio 88,89. Ok, gente, compreendeu aí? Lembrando que qualquer dúvida pode me chamar no privado. Ainda falamos sobre a lei de Post, que é a lei de Post nós chamamos de lei de conservação, lei das proporções constantes. A lei da conservação, a lei de Lavoisier. Lei das proporções constantes, a lei de Post. Certo? Eu quero que vocês notem isso daqui, ó. A proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação fixa, constante e invariável. Então, deixa eu pergunto para vocês, meus queridos, o que vem ser a lei de proporções constante? É o que? A proporção em massa das substâncias que reagem, que são produzidas numa reação fixa, constante e invariável. Quer dizer, aquela massa que eu utilizei na substância de reagente, ela vai ser produzida também a mesma massa lá nos produtos. Certo? Isso sendo uma reação fixa, constante ou invariável. A proporção que eu aumento a massa dos reagentes vai aumentar também dos produtos. Certo, gente? Estão entendendo, né? Continuando. Uma composição centesimal, ou simplesmente chamada de fórmula percentual. Como é que nós podemos utilizar na lei de Proust? É assim, ó. A fórmula percentual indica a massa de cada elemento químico, que existe em 100 partes de massa. Quer dizer, 100 gramas, 100 quilos da substância. Certo? Notem isso aí também. Quero que vocês notem isso aí também. Um exemplo aqui, olha. A água, que é o reagente, produziu hidrogênio mais oxigênio. Foi aquele mesmo exemplo que eu peguei. Aí veja bem aqui. Eu estou dizendo que em 9 gramas de água foi produzido 1 grama de hidrogênio com mais 8 gramas de oxigênio, que formou 9. Então, qual a porcentagem em massa de hidrogênio? Só a gente faz o seguinte, ó. Se em 9 gramas de água produziu 1 hidrogênio, em 100 gramas de água vai produzir quanto de hidrogênio? Só é você resolver em forma de x, gente. Ó, extremos com extremos, meios por meios. Né? Aqui, ó. 9 vezes x dá 9x, 10 vezes 1, 100 vezes 1 dá 100. Dividido aí, multiplico, né? Depois divido 100 por 9, que vai dar 11,1 gramas, ou 11,11% de hidrogênio. Certo? Entenderam? E em massa de oxigênio, o mesmo conceito. Se em 9 gramas eu produzo 8 gramas de oxigênio, 9 gramas de água produz 8 gramas de oxigênio, em 100 gramas de água eu vou produzir quanto de oxigênio? Faço o mesmo processo e chego à seguinte porcentagem, 88,89%. Tem algo interessante aí? Se você prestar atenção, tem, ó. Vou voltar aqui os slides e vou mostrar para vocês que o resultado da porcentagem foi exatamente o quê, ó?
a última proporção que foi feita entre a água, o hidrogênio e o oxigênio. 11,11 gramas de hidrogênio produziu 11,11%. 88,89 gramas de oxigênio, foi 88,89%. Então, a porcentagem é simplesmente o que? A última proporção que foi feita no experimento. Entenderam, né, gente? Aí, como é interessante, tudo fica interligado. Certo? Ok? Copiem isso aqui também, esse exemplo aqui. Viu? Notem esse exemplo também. É bom vocês terem notado no caderninho de vocês. Aí vamos aqui, ó, explicando em forma de nível microscópico. Igual como eu expliquei a lei de Lavoisier, como seria a lei de Proust. Veja bem, ó. Eu tenho o quê? 2 moléculas de H2O. Tá vendo aí? 2 moléculas de água. Que produziu o quê? O que que produziu? Espera aí, vamos ver aqui. Se eu tenho 2 moléculas de água, eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio, tá aqui, e 2 átomos de oxigênio. É assim? Certo? Tá aí, ó. Certo, gente? Aí, nesse caso aqui, eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4 moléculas de H2O. 4 moléculas de H2O. Que essas 4 moléculas de H2O produziram o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu botar o laser aqui. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de hidrogênio. 1, 2, 3, 4 átomos de oxigênio. Confere aí. Certo? Então, 4 moléculas, né? 4 moléculas e 2 moléculas. Ok, gente, compreenderam, né? 4 moléculas porque eu tenho 4 H2O. Certo? 4 moléculas porque eu tenho 1, 2, 3, 4 moléculas de H2. Agora, quantos hidrogênios tem esse H2? Aí você contar aqui quantos você tem, que é a mesma quantidade que tem aqui. 2 moléculas de O2, porque eu tenho 2 moléculas de O2. Aí você vai contar a mesma quantidade de oxigênio que tem aqui também. Certo? Aí, ó, só para comprovar, a proporção se mantém constante, tá vendo aí? A proporção se mantém constante, mesmo que a quantidade de reagentes e produtos sejam alteradas. Mas ela continua constante, quer dizer, a mesma quantidade de massa que tem nos reagentes, tem nos produtos, né? E qual foi a proporção aqui, gente? Quem pode me dizer? A proporção utilizada desse para esse. Aqui, ó. Foi o dobro. Então, a proporção foi de 2 vezes. É isso? Aí, na lei de Proust, ou a lei das proporções constantes, assim a proporção entre os elementos que compõem a água permanece constante. A massa de oxigênio sempre é 8 vezes maior que a massa de hidrogênio, certo? Sempre a massa de oxigênio vai ser 8 vezes maior que a massa de hidrogênio. Só é você fazer a proporção em relação a isso. Segundo Proust, uma certa substância composta sempre é formada pelos mesmos elementos químicos, numa mesma proporção em massa. Certo? Substância composta, não entendi. A substância composta, gente, é aquela que vai ter 2 ou mais elementos diferentes. Essa é considerada composta. Como ele diz aqui, essa substância composta,
ela é sempre formada pelos mesmos elementos químicos. Vou voltar aqui, ó. A água é formada pelo quê? Oxigênio e hidrogênio. Aqui o produto aqui é o quê? Oxigênio e hidrogênio. É uma substância composta. Isso aqui é uma substância composta. No reagente eu tenho uma composta. Nos produtos eu tenho um simples. Por quê? Porque a molécula aqui é H2, ó, separado do O2. Aqui estão juntas, ó, H2O. Então, essa daqui é composta e essas daqui vão ser simples. Ok. Notem isso aqui também, viu, gente? Notem isso aqui. Ainda em relação a essas proporções, como eu falei em substâncias simples, compostas, então, as substâncias puras e nas misturas, nós passamos por esse processo, por essas proporções constantes. Como? Nas substâncias puras, tem composição constante. Nas substâncias puras. Exemplo, a água pura. Ela vai ser constante. A mesma quantidade que tem de hidrogênio e oxigênio nos reagentes, vai ter nos produtos. Certo? Nas misturas, não tem composição constante. Não tem. Exemplo, mistura de água e sal. Você botou o reagente, você botou a água e acrescentou o sal. Aquele sal, ele vai ser diluído quando você passar e fazer um processo de mistura. Não é? Pronto. O que tem na água? O que tem na água? H2O. Duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. O que tem no sal? NaCl. Veja bem aqui, ó. A mistura de água e sal, ela não tem composição constante. Por quê? Porque a água, ela é composta de hidrogênio e oxigênio, e o sal de sódio e cloro. Então, não vai, a mesma coisa que vai ter, não vai ter, que tem no reagente, não vai ter nos produtos. A água pura não, é somente água, só vai ter o quê? H2O. Certo? Só vai ter somente isso. H2O. Como assim, professor? Aqui, ó. Isso aqui é o reagente. Aqui é o reagente. Reagiu produzindo o NaCl, porque a temperatura aumentou, não evaporou a água, aí ficou somente o quê? O Na com o Cl. Essa Cl não significa temperatura, então a temperatura aumentou, subiu, foi evoluída, porque isso aqui vai estar líquido, certo? Isso aqui vai estar sólido. Quando a temperatura aumenta, quando essa temperatura aumenta, o que vai acontecer? Essa água vai evaporar. Aí vai ficar somente no produto o quê? O sódio e o cloro, que são sólidos, que não se evaporou. Então, por isso que ela não é constante. Uma mistura, repetindo, uma mistura, ela não tem composição constante. Uma substância, sim, tem composição constante. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. E repito, qualquer dúvida é só me chamar aqui no privado que eu respondo para vocês, tá bom? Tchau, tchau. E até a nossa próxima aula, tá bom?